Olá pessoal, tudo bem? Na última aula, nós trabalhamos sobre células, sobre organismos, e hoje a gente vai trabalhar sobre organização corporal, ok? Muito bem. Todos os seres vivos eles são formados ah, por um corpo, né? Eles têm uma estrutura a qual eles utilizam para desenvolver todas as funções que eles precisam para se manter vivos, né? E a gente viu que nós temos diferentes tipos de células e que nós temos, a partir do número de células, do tipo de células, a gente consegue diferenciar os seres vivos, tá? Relembrando aqui, eu vou também mostrar uns exemplos para vocês. Em relação ao número de células, nós temos seres unicelulares e seres pluricelulares ou multicelulares, tá? Os unicelulares são aqueles que só possuem uma única célula. Tá? Aqui eu trouxe exemplos para vocês de três grandes grupos, de três grandes reinos. Tá? Nós temos, por exemplo, os protozoários como representantes dos seres unicelulares. Observem aqui, ó, o protozoário, gente, ele é formado só por essa célula aqui. Aqui dentro a gente vê todas as estruturas que formam a célula dele, ou seja, as organelas, né? E ele faz a locomoção através destes pelinhos, que parecem pelinhos aqui, que são chamados de cílios, tá? Cada célula representa um protozoário, né? Então, ou seja, eles são unicelulares. Aqui eu trago para vocês pela primeira vez uma imagem de uma bactéria, tá? As bactérias elas são assim, gente. As bactérias elas podem ter diversas formas, né? Essa aqui é uma bactéria do tipo bacilo, tá? Quando vocês tomam um iogurte, o iogurte ele é feito por bactérias que são desse tipo aqui, por isso que eles são chamados de lactobacilos, tá? Bactérias de novo. Cada célula forma uma bactéria, forma um indivíduo, ok? E aqui a gente tem as leveduras, que são um tipo de fungo unicelular, ou seja, formado por uma única célula. Cada bolinha verde que vocês estão vendo aqui é uma levedura, tá? O que que é um fungo, gente? Relembrando, tá? O fungo é um organismo vivo que se alimenta a partir de seres que já estão em decomposição, ou seja, que eles já estão mortos, tá? A gente conhece mais como representantes dos fungos os cogumelos, né? Mas eles também, os cogumelos são representantes pluricelulares dos fungos, ou seja, eles têm mais de uma célula, tá? Que são as hifas que a gente viu na aula passada. As leveduras são os representantes unicelulares dos fungos, tá? E aqui no outro grupo a gente tem os pluricelulares ou multicelulares. Eu posso chamar desses dois nomes, tá? Os pluris e os multicelulares, eles têm muitos representantes, tá? Como, por exemplo, eu trouxe aqui os animais na forma do lobo-guará, principalmente dos vertebrados, dos mamíferos, tá? O lobo-guará, como vocês muito bem devem saber, ele é um canídeo, né? Ele é primo do cão que a gente tem em casa, do cão doméstico, e ele é do Brasil, ele é característico do Brasil. Mas a gente também tem outros animais aqui, como é o caso das esponjas do mar, tá? Que são invertebrados, ou seja, não possuem coluna vertebral. Ah, professor, isso aqui é um animal? Sim, gente, as esponjas são animais. Por mais que elas pareçam uma planta ou até mesmo uma rocha pela forma delas, elas são animais, tá? A gente vai estudar melhor esse grupo aí mais tarde. E também outro grupo de seres pluricelulares são as plantas, tá? Aqui eu trago um exemplo das pteridófitas, que são as samambaias, né? Elas são formadas por muitas células, tá? Muito bem. Quanto ao tipo, ao número de células, a gente tem seres unipluricelulares, tá? Mas o que que na verdade as células formam, tá? Quando a gente tem várias células do mesmo tipo que elas vão se juntar, a gente vai ter a formação dos tecidos, tá? Bom, antes de falar sobre os tecidos, eu quero trazer aqui para vocês os tipos celulares que nós temos, tá? Aqui, gente, na primeira foto da esquerda, na parte superior, onde eu estou passando o mouse aqui, vocês vão estar vendo umas células que ela tem coloração vermelha, tá? Essas aqui, gente, são as células sanguíneas, né? São aquelas células que formam o nosso sangue, são chamadas de hemácias, tá? Aqui embaixo, isso aqui, gente, é um músculo. Quando vocês encostam no braço de vocês ou por todo o corpo, onde a gente tem uma estrutura mais enrijecida, que não seja osso, né? Ou seja, que seja o músculo,
nós vamos ter esse tipo de célula aqui formando os músculos, que são chamadas as fibras musculares, tá? Vejam a diferença na forma entre uma fibra muscular e uma hemácia, tá? Hemácia redondinha, com uma parte côncava, ou seja, uma parte enterradinha para dentro. A fibra muscular, ela é longa, né? Ela parece um espaguete aqui, né? Ó, aqui vocês vão ver, ó, várias fibras, uma colocadinha no lado da outra, tá? Então, formam tecidos diferentes, tá? Essa aqui, gente, é uma das células que eu mais gosto, que são os neurônios, né? Essas células aqui vão formar o nosso cérebro, os nossos nervos e por aí vai, tá? E aqui, gente, nós temos essa partezinha aqui, ó, que vocês estavam vendo aqui em cima, são os glóbulos brancos, tá? Que são parte do nosso sangue e que eles ajudam a combater as doenças no nosso corpo, tá? Então aqui, ó, só no mesmo slide eu trago para vocês 4 exemplos diferentes de formas de células, tá? Só para vocês verem como o nosso corpo humano ele é incrível, tá? Sempre lembrando, gente, as cores, elas são fantasiosas, tá? Geralmente não são essas cores que estão lá dentro, a não ser essas aqui são vermelhas mesmo, tá? Bom, mas quando a gente fala em organização, uma organização são diferentes partes, né, que são colocadas em uma sequência, né, ou elas obedecem. Essa sequência, geralmente, quando a gente fala de corpo humano, é de grandeza, ou seja, de tamanho, né, e de função que realiza, e para organizar, então, funções maiores, tá? Muito bem. Aqui, gente, eu trago uma organização corporal, tá? As células, como a gente viu ali, aqui eu trago para vocês um exemplo das células vegetais, e aqui nós temos as células animais, né? Então, essas células aqui correspondem à plantinha, que a menina está observando, e essa imagem aqui corresponde às células da pele da menina, tá? Aqui, então, eu trago uma ampliação da imagem, tá? O conjunto de células do mesmo tipo vão formar os tecidos, tá? Então, assim, as hemácias, que são as células do nosso sangue, vão formar o tecido sanguíneo, ok? As fibras musculares vão formar o tecido muscular. Os neurônios, né, a junção de vários neurônios vão formar o sistema, o tecido nervoso, ok? Então, as células do mesmo tipo, quando se juntam, formam os tecidos, né? Aqui, então, as células da pele da menina, né, vão acabar formando o tecido epidérmico, tá? Pele, gente, a gente chama de epiderme, ok? Muito bem. Quando a gente tem aqui, ó, a junção de diferentes tecidos, como vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é o tecido mais de fora, né? Aqui dentro a gente já tem um outro tipo de tecido, que é chamado de tecido conjuntivo, tá? Desculpa, aqui nós temos o tecido gorduroso, que é um tipo de tecido conjuntivo, e aqui a gente tem um outro tipo de tecido, que possivelmente é o tecido ósseo, tá? Então, tecido ósseo formado por células do tipo células ósseas. Tecido conjuntivo formado por fibras e por aí vai, né? E a epiderme é formado por células epidérmicas. Quando a gente tem a junção de diferentes tecidos, cada um desempenhando a sua função, a gente tem a formação dos órgãos, tá? Os órgãos, gente, eu trago aqui como para vocês o exemplo do coração, tá? O coração, gente, ele é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo e ele é formado por diferentes tipos de tecido, tá? Se vocês forem ver aqui em cima, onde nós temos as veias e as artérias, que são esses caninhos aqui, as veias e as artérias, elas basicamente são formadas por esse tipo de tecido aqui, que é o tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo, alguma coisinha de tecido cartilaginoso, né? A função do tecido conjuntivo aqui, ele é um tecido um pouquinho mais maleável, né? Então ele serve muito bem para aquelas estruturas que a gente tem que utilizar, que elas têm que servir como local de passagem de substâncias líquidas, que é o caso do sangue, tá? Então, ó, o tecido conjuntivo realiza um tipo de função. Aqui embaixo, nessa parte vermelha, é um músculo, né? O coração é um órgão muscular. O músculo, ele é formado por esse tipo de célula aqui, que são por fibras,
tá? Então, ó, o músculo aqui, o tecido muscular que forma o coração, ele tem a função de dar a força necessária para que o sangue seja bombeado por todo o corpo. Então, ó, um outro tecido que realiza um outro tipo de função, tá? E por aí vai. Nós temos muitos órgãos espalhados pelo corpo. Tá? O coração, o cérebro, nós temos, por exemplo, na nossa boca nós temos a língua, né? Nós temos descendo, nós temos o estômago, que é um órgão, o fígado, o intestino e por aí vai, ok? Muito bem. Quando a gente junta órgãos que desempenham funções diferentes, mas que essas funções, quando a gente junta elas, elas vão desempenhar uma grande função, nós vamos ter o que a gente chama de sistemas, tá? O coração, junto com todas as veias e as artérias, né? Com o pulmão que não está representado aqui, mas nós teríamos o pulmão que vai colocar o oxigênio para dentro do sangue e alguns outros órgãos. Nós vamos ter a formação do sistema circulatório, tá? Nós temos outros exemplos, então, de sistemas que nós vamos vendo eles aos pouquinhos agora aqui nas nossas aulas, né? Mas que cada sistema representa uma função diferente, mas que é importante para o corpo humano, ok? Com isso, gente, nós estamos no capítulo 2, que é das células ao organismo. Qualquer coisa que vocês precisarem consultar, vocês tiverem dúvidas, vocês podem me consultar e também consultar o nosso livro aqui, ok, gente? Bons estudos para vocês!